Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série sobre o livro de Atos, leitura e interpretação do texto. Nós estamos no capítulo 3, hoje nós vamos meditar do verso 11 ao verso 26, que fala sobre o discurso, a pregação do apóstolo Pedro. Antes de iniciarmos a análise dessa pregação, é necessário que a gente saiba o que está acontecendo aí, qual é o contexto dessa pregação do apóstolo Pedro. Eu falei um pouco já no vídeo anterior, assista se você não assistiu. Qual é o contexto? Capítulo 3 diz que, já no versículo 1, que Pedro e João sobem para o templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. E quando eles estavam indo para o templo, lá se encontrava um mendigo que ficava na porta deste templo pedindo esmola. Claro, não podia trabalhar, ele estava paralítico, ele vivia das esmolas que as pessoas davam a ele. E naquele momento que Pedro e João estavam subindo a escada do templo, ele estende a sua mão e pede uma esmola. Ele tinha necessidade, mas Pedro e João olham bem para ele e diz: ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E nos textos nos diz que este homem segurou na mão de Pedro, Pedro segurou na mão dele, na mão de sua mão direita, ele levantou-se. Então ambos entraram para o templo, glorificando e adorando a Deus. Com toda certeza, o povo reconheceu que aquele era o paralítico que estava na porta, agora estava em pé, andando e glorificando a Deus. Ficaram maravilhados, espantados, admirados com esse milagre. Quem não ficaria? Por isso hoje nós vamos adentrar o verso 11 até o verso 26 e fazer uma análise dessa pregação de Pedro. Meus irmãos, após a cura desse aleijado, desse coxo de nascença, o povo que estava no templo ficou admirado. E quem não ficaria? Só que mais admirado ainda, eles ficariam com a pregação do apóstolo Pedro. Que pregação foi essa? Que discurso foi esse? Será que essa pregação assemelha-se à pregação que tem nos nossos dias? As pregações de hoje? Vamos analisar então, analisar junto os fundamentos, os pontos fundamentais dessa pregação tão eficaz, que no final dessa pregação muitas pessoas creram no Senhor, foram salvas. Então nós vamos perceber se as nossas pregações hoje são as mesmas pregações do tempo da igreja primitiva, aqueles homens de Deus a qual eles pregavam. Primeiro ponto dessa pregação é o quê? Reconhecer que toda obra feita por nós é pelo poder de Deus. Esse é o primeiro ponto da pregação do apóstolo Pedro. Reconhecer que toda boa obra feita por eles é pelo poder de Deus. Olha o que está ali no verso 12 e verso 11, onde diz lá que todo o povo correu para vê-los, ficaram admirados. E vendo Pedro, disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar. Nós não fizemos nada. Este é o primeiro ponto. Toda a glória deve ser dada a Deus. Primeira coisa que Pedro faz é fazer com que o povo não olhe para ele. Diferente de hoje. Qualquer coisa que acontece no meio da nossa igreja, uma cura, as pessoas têm a sua vida restaurada, sua família restaurada, são curadas. O que nós vemos hoje é o quê? Olha o que eu fiz. Olhe para mim. Olha o poder da minha mão. Olha o poder da minha oração. Olha o poder da minha palavra. Eu fiz isso. Pedro fala assim: não olhe para mim. Não olhe para nós. Nós não fizemos nada.
Então o primeiro ponto da pregação de Pedro é reconhecer que tudo que eles fizeram não foram por eles mesmos, mas foram pelo poder de Deus. Como diz na palavra do Senhor, sem Ele nada podemos fazer. Tudo que fazemos é por meio dEle e é para Ele. Esses homens eram homens comuns, eram homens assim como eu e você. Eles não merecem honra, glória, porque toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. Eles não devem ser idolatrados. Podem ser admirados, sim, mas idolatrados não. Eles mesmos dizem, não fique olhando para nós como se nós tivéssemos feito pelo nosso poder. Nós não somos ninguém. Pedro mesmo disse isso. Olhe para a sua Bíblia aí, no verso 12. Segundo ponto, segundo fundamento dessa pregação. Saber quem é o Deus que eles servem. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Olha o verso 13 comigo. Ele diz, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados. Ele conhece quem é o Deus a quem ele serve. É o mesmo Deus a quem fez a promessa, a quem guardou Abraão. Quem já estudou a vida de Abraão sabe que Abraão, ele foi capaz de obedecer a Deus e está disposto a sacrificar Isaac, sim. Mas quando ele já tinha passado por muitas experiências com Deus, porque pensa num homem mentiroso. Abraão foi esse, mas Deus manteve a promessa. Não porque Abraão era fiel, mas porque Deus era fiel. Isaac foi da mesma forma, não porque Isaac era fiel, mas porque Deus era fiel. Jacó nem preciso falar, enganador, mentiroso, mas Deus, para manter a sua promessa, o guardou e o fez prosperar e abençoou a sua descendência cada vez mais e mais. Então é o mesmo Deus que mesmo quando somos infiéis a Ele, Ele permanece fiel a nós. Esse é o nosso Deus. E Pedro conhecia muito bem a qual é o Deus a quem ele estava servindo. É o Deus de Abraão, é o Deus que glorificou o seu servo. Que servo esse? Jesus. Jesus, ele não se autoglorificou. É o Pai que o glorificou, colocando à direita dele. E tem muitos homens aí querendo se autoglorificar. Se nem Jesus mesmo se glorificou, mas foi o Pai que o glorificou. Ele veio para glorificar o Pai e o Pai o glorificou. Então esse Deus é aquele que glorifica o seu servo, os seus servos. Os servos não precisam ficar correndo atrás de glória. O próprio Deus vai nos glorificar. Aquele que nos elegeu, aquele que nos predestinou, aquele que nos chamou, aquele que nos justificou, este nos glorificou. Essa é a glorificação. Então é um Deus que nos glorifica. Terceiro ponto dessa pregação. Mostrar a culpa que estava sobre eles. Mostrar a culpa que estava sobre a vida daquele povo. Do povo israelita. Do povo judeu. Diferente de hoje, né? Nós sempre colocamos o que na vida das pessoas? Você é inocente. Você é bonzinho, você é justo. Pedro ele faz diferente. Há uma culpa sobre vocês. Mas culpa do quê? Qual é a culpa que Pedro está acusando eles? Que culpa é essa? É a pior culpa de todas. A pior culpa que um ser humano, que um ser vivo pode carregar. Está do verso 3 ao verso 15. Que culpa é essa? Primeiro, vocês entregaram para ser morto. Vocês entregaram Jesus para ser morto. É você dar de bandeja, tome-se Jesus. Nós não queremos. Entrega. Não fizeram nada. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós entregamos Jesus. Nós entregamos a nossa vida tão preciosa que Ele nos deu para a maldade. O que eles fizeram? Negaram perante Pilatos.
negaram o nome de Jesus perante as autoridades? Quantas vezes por medo nós não negamos o nome de Jesus e não somos fiéis a Ele? Na hora da pressão, na hora que alguém maior do que nós nos pressiona, nós fingimos, não, esse Jesus eu não conheço. Não sou servo dele. Não oro. Vocês negaram ele perante Pilatos. Vocês também negaram. Aí Pedro diz lá, no verso 14, vocês negaram publicamente o santo e o justo. Ele é bem enfático. Sabe quem que vocês negaram? O santo e o justo, em troca de um assassino, um ladrão, Barrabás. Vocês não só entregaram, vocês não só negaram perante Pilatos, mas vocês também o negaram, aquele que era santo e justo, em troca de um ladrão, de um assassino. Vocês preferiram as trevas, vocês preferiram um assassino do que o próprio Jesus. É isso que está sobre vocês. O verso 15, a casa caiu. Por quê? Está vendo esse que vocês mataram, que vocês negaram perante as autoridades, negaram publicamente, trocaram por um assassino e por um bandido? Então, verso 15 diz que este Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Deus o ressuscitou. E nós vimos, nós comemos com Ele, nós ouvimos a sua voz. Nós somos testemunhas que Ele está vivinho. E agora? O que fazer? E foi pelo nome dele que este homem foi curado. Pela fé, por meio dele, que este homem foi curado. O mesmo homem que vocês entregaram, que vocês negaram, que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E o poder dele é tão grande que foi pelo nome dele que este homem foi curado. Se ele tem poder para curar, imagina o que ele tem poder para fazer na vida de vocês. É isso que ele faz. Quarto ponto da pregação. Mesmo sendo por ignorância e predito por Deus, vocês fizeram os atos. Então vocês são culpados. Está do verso 14 ao 19. Vocês mataram. Vocês crucificaram. Mesmo sendo por ignorância, meus irmãos. Mesmo sendo predito por Deus. Vocês fizeram isso. Então o que vocês têm que fazer? Arrependam-se. É o quinto ponto da pregação de Pedro. Arrependam-se e volte-se para Deus, para os seus pecados, para que os seus pecados sejam cancelados, perdoados. Mesmo que foi o que? Por ignorância e predito por Deus, vocês praticaram o ato. Então arrependam-se, para que os seus pecados sejam cancelados. Quinto ponto, do verso 20 ao 23. Na pregação de Pedro, ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta do nosso Salvador, a volta do nosso Jesus. E ele diz, para que venha em tempos de refrigério, vocês não sejam eliminados, arrependam-se e convertam-se. Para que venha tempo de refrigério quando o Cristo voltar e restaurar toda a terra, e para que vocês não sejam eliminados da face dele, vocês têm que fazer uma coisa: arrepender-se e se converter dos seus pecados. Sexto e último ponto dessa pregação, para terminar. Tudo o que ele pregou, tudo o que ele estava pregando, estava embasado nas Escrituras. Falou por muitos profetas. Todos os profetas falaram desse Jesus. Pedro está embasando toda a sua argumentação segundo os profetas. Moisés disse, segundo o que Moisés escreveu. Ele está embasando toda a sua fala pelos profetas, desde Samuel e todos os outros.
na vida de Moisés e também na promessa que Deus fizera a Abraão. Pedro não está tirando isso da sua mente, da sua imaginação, dos seus sonhos. Tudo que ele está falando está embasado nas Escrituras. Tudo que você falar, toda a sua pregação, toda a sua fala, não fale porque você teve uma visão, porque se a sua visão, o seu sonho, a sua revelação não condiz com a palavra de Deus, mesmo que um anjo pregue o outro evangelho, não aceite, porque isso será anátema. Toda a sua fala deve estar embasado na palavra de Deus. Essa é a pregação de Pedro. E é por isso que no final, ao ouvirem essa mensagem, teve um acréscimo de 5.000 pessoas à fé cristã. Eu lhe pergunto, será que essa pregação de Pedro assemelha-se um pouco com as pregações que hoje nós ouvimos? Que nós possamos fazer o que Pedro nos diz. Há uma culpa sobre nós. Que culpa é essa? O entregar muitas vezes as bênçãos que Deus tem nos dado. O negar diante das autoridades, negar publicamente, em troca de bandido, em troca de assassino. Então ele diz, arrependam-se, convertam-se, para que seus pecados sejam cancelados. E por último, eu vou terminar, verso 26, não menos importante. Ele diz ali, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês. Deus ressuscitou Jesus e enviou a esses homens, aos judeus, para abençoá-los. Sim, Jesus foi enviado para nos abençoar, para abençoá-los. Que bênção que é essa? A melhor bênção que pode existir neste mundo. Qual será? Convertendo cada um da vossa perversidade, afastando você da sua perversidade. Essa é a melhor bênção que um homem, uma pessoa pode ter. Essas são as bênçãos que Deus promete nas Escrituras. Que é afastar você da sua maldade, afastar você da sua perversidade. E que Deus nos abençoe. E qual bênção que eu estou falando? Que nós possamos nos afastar da perversidade e da maldade que tanto desagrada o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nosso Pai querido, derrame as suas bênçãos sobre nós. E que essas bênçãos, ó Deus, possa nos levar para mais perto de Ti e longe da maldade, longe de nós mesmos, longe da nossa perversão, ó Deus. Que nós possamos entender que nós somos culpados, que nós somos maus, mas no Senhor nós encontramos o perdão. No Senhor nós encontramos, ó Pai, aquele a quem pode cancelar todos os nossos pecados. Eu entendo que eu sou culpado, que a nação é culpada, que o Senhor é santo, mas que nós possamos, ó Deus, arrepender-nos dos nossos pecados e converter-nos o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe imensamente a sua vida. Na próxima nós continuamos no capítulo 4 de Atos. Até mais.